Então, esses pacientes já abrem o quadro com uma manifestação peritoneal ou com uma manifestação extraintestinal, com artralgia, com a lesão de pele, entendeu? Então, é comum também. Quais são as nossas principais dificuldades? Não pensem que fechar diagnóstico de DI é fácil. Entre as dificuldades, é aquele paciente que tem início dos sintomas atípicos. Então, tem paciente que começa o quadro com uma artralgia, tem 10 anos sofrendo de uma artralgia, nunca desenvolveu uma alteração intestinal e depois descobre, abre o quadro com a manifestação intestinal e descobre que essa artralgia é decorrente da dor inflamatória. Quando começa com sintomas fora do trato gastrointestinal, que a gente já comentou, quando a doença é exclusiva de cólon, a gente sabe que a colite ulcerativa, ela só comete o intestino grosso, ela não comete o intestino delgado. Mas será que todo paciente que tem comprometimento de cólon é colite? Você não pode ter a doença de Crohn de cólon? Pode. Então, isso também é uma dificuldade que a gente tem. Quando a mucosa retal está macroscopicamente normal, a gente tem hoje a colite atípica. Porque normalmente quando a gente fala colite, começa no reto e é contínuo e vai parar lá no certo, do outro lado do intestino. Mas tem alguns pacientes que fazem essa colite atípica e o reto é preservado. E quando não tem no histopatológico a ausência de sinais de cronicidade. Outro grande desafio, isso aí é uma luta que a AMAD vai comprar para vocês, para a gente conseguir fazer a equipe multidisciplinar. Isso aqui é um sonho de consumo de todo serviço. Infelizmente, a gente tem 2 ambulatórios de referência aqui no Maranhão, o Juca e o Selma, e a gente não consegue, apesar de ter especialistas, mas a gente não consegue fazer essa equipe multidisciplinar, que os profissionais estejam atendendo ao mesmo tempo, que o paciente saia do consultório, vai para nutricionista, vai para dermato porque ele apareceu com uma lesão de pele, vai para uma reumato porque está com uma dor articular. Então, o que a gente precisa? Um gastroclínico, um cirurgião, que é o procto. A nutrição, gente, é fundamental nos pacientes com doença inflamatória e uma enfermagem que entenda da enterostomia, porque a gente sabe que tem alguns pacientes que precisam fazer uma colectomia e precisam ficar ostomizados, às vezes até definitivo. Além disso, a gente precisa diagnosticar a doença, então para isso a gente precisa do endoscopista, do radiologista, do patologista e do anestesista. E das manifestações intestinais, todos esses aqui, ó, oftalmo, reumato, dermato, hepato, a colangite esclerosante é uma manifestação frequente. E o psiquiatra, que nós vamos também ter hoje a palestra com a doutora Mariane, falando um pouquinho também das alterações emocionais relacionadas à doença. Tá? Então, esse é o som de consumo que vocês vão correr atrás disso para que consigam, porque facilita muito a vida. Então, a doença inflamatória, rapidamente a gente já falou, a retocolite, ela afeta reto e cólon e é uma inflamação limitada à mucosa. Olha, aqui é proctite, é só no reto, aqui já é colo esquerdo e aqui é uma pancolite. E já a doença de Crohn, ela afeta, é o que a gente chama da boca ao ânus. Você pode ter uma úlcera oral e ser uma úlcera, uma afta causada por uma doença de Crohn, tá? E o caráter dela é descontínuo. Olha, você pode ter doença aqui no reto, no sigmoide, no cepo, no íleo terminal, no jejum e no duodeno. E tem vários metros de intestino nesse meio sem doença. Então, essa é a característica principal da doença de Crohn. E o aparecimento de fístula, né? Como ela tem esse caráter transmural, ela afeta a parede toda, ela dá o aparecimento da fístula perianal. Como é que você desenvolve? A gente já comentou um pouquinho, não tem uma causa ainda pré-determinada, mas múltiplos fatores.
os fatores ambientais, os fatores genéticos, a microbiota, a resposta imune. Então, isso aqui funciona como uma balança. Então, a gente tem que ter nossa balança equilibrada. Então, se essa balança está pesando mais para um lado e está faltando para o outro, vai ter esse desequilíbrio, e esse desequilíbrio vai levar à inflamação crônica. A retocolite, então, já só repetindo aqui, afeta o colo, quase sempre o reto, ela se estende proximalmente por todo o intestino e as lesões são contínuas, e ele não é só superficial, então é mucosa e submucosa, tá? Por isso que a retocolite não tem fístula. A fístula só aparece quando tem comprometimento de todo o aparelho. Quando é que eu vou suspeitar? Gente, a clínica é soberana. Então, o quadro clínico típico, aquele paciente com dor abdominal, diarreia, com tenesmo, com sangue, com muco. Então, você tem que pensar, diarreia crônica, né? Mais de 15 dias com um quadro de diarreia, você tem que pensar sangramento, urgência, tenesmo, muco nas fezes, dor e cólica. Essa dor normalmente é periumbilical, mas ela pode ser difusa. Sintomas sistêmicos, febre, mal-estar, fadiga, anemia. Aqueles pacientes que sangram muito, então é muito comum ficarem anemiados. Na doença de Crohn, olha, ele acomete jovens, o pico de incidência dos 20 ao 40, é um pouquinho mais comum em mulheres, e ela tem essas três apresentações. Ou ela só é inflamatória, ou ela causa obstrução, ou ela causa fístula. Então, depende muito qual é a evolução. Eu esqueci de botar aqui até um slide que mostra a evolução da doença inflamatória, principalmente da doença de Crohn, que é a janela de oportunidade que a gente tem. Então, a doença inflamatória, quando mais precocemente diagnosticada e começado o tratamento, ele, nessa fase aqui, que é a primeira fase, que é a fase inflamatória, 80% dos pacientes ficam nessa fase inflamatória nos primeiros 3 anos de doença. Então, se a gente consegue fazer um diagnóstico precoce nesses 3 anos, dificilmente esse paciente vai evoluir para a obstrução e para a fístula. Então, é super importante esse tempo. Os sintomas, dor, principalmente aqui, ó, no quadrante inferior direito, diarreia com sangue, perda de peso, febre, mas, gente, não pensem que é fácil. O diagnóstico, para a gente chegar a fechar o diagnóstico, às vezes é difícil. Quando que a gente vai suspeitar de Crohn? Então, alteração do hábito, diarreia mais de 15 dias, dor embaixo do ventre ou da fossa ilíaca, que é aquele quadrante inferior que eu mostrei, tenesmo e urgência, presença de sintomas sistêmicos, perda de peso, anorexia, febre, manifestações extraintestinais. Então, aquele paciente que começa o quadro, eu já falei que nem sempre o paciente começa com diarreia. Ele começa com pioderma gangrenoso ou eritema nodoso, que é uma manifestação dermatológica, e nunca teve uma diarreia na vida. Então, ele pode começar o quadro com uma manifestação extraintestinal. Manifestações perianais, ou pode abrir um quadro com um abdômen muito inflamatório. Então, é aquele paciente que, às vezes, é muito comum. Então, o paciente que teve, por exemplo, uma apendicite, eu não sei quanto tempo, a gente já fica até, se tem essa tendência, vamos procurar. Será que foi só uma apendicite mesmo? Então, eles abrem, às vezes, o quadro como se fosse uma apendicite e é uma doença inflamatória. Ou obstrutivo. Então, ele fez uma suboclusão e precisou fazer cirurgia. A diferença principal, a gente vê aqui, a retocolite é só colo e a doença de Crohn é todo o trato, aqui é superficial, aqui é transmural. Então, tem esse grupozinho bem aqui, que de 5 a 10% dos pacientes que têm sintomas de uma coisa e outra, e que a gente não consegue fechar o diagnóstico, nem de Crohn e nem de colite. Então, são pacientes que ficam muito tempo sendo tratados como uma colite não classificada, até em algum momento ele mostrar a cara.
Aqui é o diagnóstico, a gente não vai falar, mas é essa associação de fatores: clínica, endoscopia, laboratório, raio-x, patologia é fundamental. A histologia para a gente é muito importante. E aqui, olha, o espectro clínico é muito variado. A gente tem pacientes que têm uma doença mais leve e tem pacientes que têm essas úlceras profundas, aqui já subestenose, lesões perianais, olha, glicomas gigantes, fístulas, abscessos. Então, a doença inflamatória é uma caixinha de surpresa. Aqui são as imagens, né, que tem aqui, ó, uma retocolite com megacolontóxico, aqui um quadro de obstrução, estreitamento. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Olha as manifestações extraintestinais aqui. As mais comuns são as articulares, as artralgias, e as dermatológicas. Olha, aqui é um pioderma gangrenoso, um eritema nodoso, lesão ocular, uma uveíte, lesão hepática, uma colangite e a afta. Então, isso aqui era uma paciente que a biópsia dessa lesão mostrou granuloma, que é patognomônico da doença de Crohn. E prognóstico, aí você diz, será que eu vou ter uma doença leve ou não vou ter uma doença leve? Então, a gente pode ter pacientes que têm uma evolução bem indolente e aqueles pacientes que já começam com quadro complicado, já começam com obstruído, já começam com fístula. O que vai determinar isso? Todos esses fatores. Em que idade começou a doença, onde é que ela está localizada, qual é a extensão, o que você já tem de complicação, o uso, olha o corticoide bem aqui, o uso crônico de corticoide, tabagismo e ter o fator genético associado. Então, dependendo disso, a gente vai ter uma doença mais tranquila ou uma doença mais diabinha, bem aqui, né? Bem complicada. Na emergência, como é que a gente vai suspeitar? Gente, clínica, aqui a clínica é soberana, né? Clínica sugestiva, ou de retocolite ou de doença de Crohn. Exames laboratoriais que mostram, na emergência, o que faz? Exame de rotina, prova de atividade inflamatória e uma tomografia, que é muito comum. Então, se você tem exames laboratoriais que mostram alguma alteração, vamos pensar, tá? Alteração do exame de imagem, perda de oscilações, espessamento, estenose ou dilatação. São outras coisas que pode encontrar. E para finalizar, as doenças inflamatórias, a gente tem aumentado muito a incidência nos pacientes nos países em desenvolvimento. E o diagnóstico, como eu falei, nem sempre é fácil. A gente até gostaria que tivesse uma rapidez maior em tudo para que a gente pudesse começar o tratamento mais precoce e que pegasse a doença naquela janela da oportunidade. O diagnóstico é importante, precoce, né? E o exame, não há um exame que faça o diagnóstico sozinho. Porque você pode ter uma colonoscopia que mostra que tem uma úlcera de colo. Será que é doença inflamatória? Nem toda úlcera é doença inflamatória. Nem todo paciente com fístula é doença de Crohn. Entendeu? Então, é uma junção de fatores que levam a isso. Eu acho que era só. A gente vai, no final, a gente vai ter a apresentação. Mariane chegou. Oi, Mariane, tu conseguiste trazer o livro? Hein? Pois é, o problema é que eles demoram. A gente vai fazer a apresentação agora, que é a psiquiatra, e no final a gente vem para a mesa e as perguntas que vocês... Oi? Marina vai ser depois da Mariane, tá? Primeiro é a psiquiatra e depois a gente fecha com a nutrição e depois do coffee break, patrocinado pelo nosso deputado aqui. Aí a Karina vai dizer até se o que veio no coffee break está adequado, viu? Mariane.
que ela inclusive trabalha lá na DOM com a gente, eu tenho até encaminhado os pacientes, porque hoje, na realidade, a psiquiatria, desde a pandemia, né, aumentou muito a procura de pacientes com problemas, desordens de fundo emocional, ansiedade, depressão. A doutora Mariane é egressa do SEUMA, e ela fez a formação dela na psiquiatria em Brasília, e ela gentilmente, eu agradeço ela ter aceito o nosso convite aqui para conversar com vocês um pouquinho das alterações psiquiátricas nos pacientes de delírio. Obrigada. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a doutora Lícia pelo convite e falar um pouco desse tema, né, ainda mais na minha área, que é tão negligenciado muitas das vezes, né? Até porque, se tratando de saúde mental, a gente sabe que o tabu, né, o estigma ainda existe. Não vou procurar um psiquiatra, não vou procurar um psicólogo, não sou doido, né? Eu não vou atrás do psiquiatra que ele vai me entupir de medicação. Enquanto, na verdade, isso já caiu, né? Esse modelo já está bem arcaico e a gente sabe do quão é importante, né, a nossa saúde mental, o nosso cérebro. E ainda mais se tratando do intestino, que é considerado nosso segundo cérebro, né? Tanto pela questão embriológica, então nada mais justo que a gente falar desse tema, justamente como a doutora Lícia tinha falado, né, para abordar o tema da emoção, né, em relação aos pacientes que possuem essa patologia, ou até mesmo convivem com alguém que possui essa patologia. E, em primeiro ponto, é justamente falar quem vem primeiro, é literalmente a situação, o ovo ou a galinha, né? E as doenças inflamatórias e a emoção é causa-consequência. E, na verdade, a gente sabe que é os dois, né? São os dois. Justamente porque a gente sabe que as nossas emoções, elas nos sabotam. Eu costumo falar sempre nas minhas consultas que o nosso cérebro é o nosso melhor amigo e o nosso maior inimigo. A nossa luta começa diariamente desde o nosso acordar, o nosso levantar, né? A questão da disposição, de uma noite mal dormida, as dores, né, que muitas das vezes são negligenciadas ou acabam passadas adiante como frescura, como besteira. E aí, como a doutora Lícia falou, a gente acaba usando os anti-inflamatórios, acaba usando os corticoides e muitas das vezes até mesmo usando os benzodiazepínicos, né, que são o laprazolão, o vulgo Rivotril, e causa uma desordem totalmente, tanto do ponto de vista intestinal, né, gastrointestinal, como também mental. Em se tratando dos efeitos da doença gastrointestinal e das emoções, a gente começa falando justamente da dificuldade das relações interpessoais, né? Da dificuldade em manter compromissos, em questão de permanecer no ambiente de trabalho, a vergonha, muitas das vezes, por ter aquela diarreia inesperada, em casos mais crônicos, como a situação das fístulas, e a gente tem que lembrar de como está a nossa saúde na questão da dificuldade, né? Como a doutora Lícia falou, que muitas vezes acaba tendo essa negligência. Então, a questão também das atividades laborais, como eu havia falado, que como a doutora Lícia havia falado, que é a grande taxa, né, de absenteísmo, justamente pela questão, né, das dores, que até que você descubra, né, inicie o tratamento, ou até mesmo durante o tratamento, aí entra a questão das emoções. Muitas das vezes a gente acaba deparando com esse paciente que está mal conduzido, ou que tem uma certa vergonha, um certo tabu de falar, em abrir, né, esse leque, né, para um familiar, ou até mesmo para alguém que esteja no convívio dele no ambiente de trabalho, por vergonha, né, porque são as cólicas, os sangramentos, as fístulas, e a questão mesmo da anemia, que consequentemente a gente vai relacionar, que é onde a gente vê muito na nossa prática diária, como o psiquiatra muitas vezes é negligenciado,
a gente ver a importância do paciente como um todo, justamente o hemograma, né, a questão dos marcadores tumorais, muita que não é prático para se pedir, mas que a questão dos hormônios, né? Eu costumo dizer que hormônio a Maria vai com as outras. Não tem como você falar de saúde mental sem falar dos hormônios, e principalmente falando do intestino, né? Do intestino, do sistema gastrointestinal como um todo, já que mais para frente eu vou falar que é justamente aonde se dá a produção, né, das tão faladas, né, moléculas do bem-estar e do prazer, que a gente conhece muito bem, onde já foi passado várias vezes nas redes sociais, a questão das serotoninas, né, dos neurotransmissores. Então, a gente sabe justamente que essas consequências, né, da doença inflamatória, elas vão gerar um certo estresse, ou até mesmo o nosso estresse diário pode, já que a gente sabe que em se tratando das doenças inflamatórias não tem uma causa específica, uma origem específica, né, até hoje a medicina ainda não conseguiu avançar em relação a isso, mas a gente sabe que tem justamente esses efeitos, né, onde vai ter a diminuição da oxigenação, né, a nível de intestino, consequentemente vai acabar por prejudicar a questão dessa microbiota, que a gente sabe que é de fundamental importância, consequentemente as enzimas, né, a produção das enzimas que começa justamente no ato de deglutir, que a partir daí já começa o nosso trato gastrointestinal, vai estar deficitária. Então, essas e outras alterações a gente consegue observar como efeito, né, justamente do estresse. E em se tratando, como eu havia comentado agora há pouco, a importância da microbiota, né, o microbioma intestinal, na verdade, e a correlação em se tratando dos neurotransmissores. Tudo que a gente quer, almeja, mas a gente luta desde o nascimento, é justamente o microbioma equilibrado. Mas a gente sabe que a nível de intestino, né, quem é mãe ou quem atende criança ou quem conhece algum recém-nascido, sabe da tão falada cólica do lactente. E por que isso tem relação? É justamente devido à imaturidade quanto ao intestino, né? Onde a gente já convive com a questão dessas cólicas e isso já traz o terror das próprias mães e até mesmo dos RNs, pela questão da dor. E o que isso está relacionado? Justamente essa imaturidade intestinal está relacionada a esse microbioma, né, que está, pode-se dizer, deficitário. Por exemplo, aquela criança, ela precisa justamente, foi como a doutora Lícia falou, do aporte do leite da mãe, do aporte, muitas das vezes do complemento, é onde a gente entra para a questão nutricional, né? Muitas das vezes essa molécula é um pouco mais pesada, então acaba por prejudicar a questão desses lactobacilos, dessas bactérias. Então esse processo digestivo ele acaba ficando prejudicado. E se tratando a nós adultos, né, não acontece muito diferente. Porém, né, com a ação de outras situações, como a própria emoção, como a questão do uso exagerado das medicações, né? Aí é onde mais pra frente a gente vai ver justamente a questão dos antibióticos que são passados de forma indiscriminada, onde acaba por completo, né, desregulando quanto a essa questão desse microbioma. E se eu tenho um microbioma, né, deficitário, ou seja, originando uma disbiose, consequentemente eu vou ter uma produção de neurotransmissor deficitária, né? Ou seja, por que a gente fala que o nosso intestino funciona como o nosso segundo cérebro? Justamente por isso. Em nível mais, como é que eu posso falar, mais orgânico possível, né? Essa comunicação, diferente do que a gente imagina, ela é instantânea. Justamente o quê? Por comunicação mesmo do sistema nervoso, né? O nosso intestino em relação ao sistema nervoso, mas também em relação a essas próprias substâncias, que acabam por causar uma desregularização, consequentemente cai na corrente sanguínea, gerando processo inflamatório, e é onde acontece todo o ciclo vicioso, onde
quem sofre das doenças inflamatórias sabe o quanto é complicado passar por esse processo inflamatório em se tratando de uma medicação não conduzida, né, ou essa exacerbação dessa medicação, que justamente causa uma quantidade, né, em termos de deficiência nesse neurotransmissor, que é onde entra a noradrenalina, né, que ela vai ter ação justamente na questão da pressão, ou seja, não só em relação à questão de esfíncter anal, como a serotonina, que é a questão do prazer e do bem-estar, não a serotonina, como também a própria noradrenalina, a dopamina, e todas essas substâncias, todos esses neurotransmissores, diferentemente do que se é falado, ele é produzido pelo intestino. Então, por isso, falar que o intestino é o nosso segundo cérebro é verídico, né? Ou seja, não só pela questão embriológica. Quando a gente está lá na fase de formação, o nosso sistema, os nossos plexos, né, vasculares, nervosos, eles iniciam justamente nessa organização gastrointestinal. Aqui é um pouquinho do que eu estava falando, a nível de mucosa, né, como acontece no nosso intestino, a nível de mucosa. Do nosso lado esquerdo, a gente vê justamente o que acaba colaborando para ter esse processo inflamatório, que é justamente a questão dos antibióticos, né, dos próprios corticoides, que muitas das vezes são utilizados e acabam por induzir o processo também, né, de ansiedade, depressão, os transtornos de humor. A questão da deficiência da liberação desses neurotransmissores, e em contrapartida, no meu lado direito, é onde a gente vai ver justamente um funcionamento como a gente almeja, né, deseja, justamente essa liberação desses ácidos graxos, onde a doutora Karina mais à frente vai falar da importância também da alimentação com presença de gordura, mas sem grandes exageros, né? Justamente pela questão dos próprios ácidos graxos, a questão da própria ajuda da vitamina D. Então, em se tratando de estratégia de enfrentamento, já que a gente sabe que, como eu falei anteriormente, pela dificuldade de falar, de expor, né, essas dores, essas dificuldades,